Saudações, meus amigos no que tange, espero que estejam a gozar todos de boa saúde. Se és novo no meu canal, sem mais delongas, subscreva, porque este canal aborda sobre temáticas relacionadas a direito. Dou espaço para que o estimado amigo possa então sugerir temas para que eu possa fazer vídeos. Então, se és novo, subscreva, partilha, convida os teus amigos para fazerem parte da nossa família no que tange. E se és veterano, o pedido é o mesmo, doutor. Subscreva, partilha, para que mais pessoas possam então fazer parte da nossa família no que tange. E hoje nós vamos dar início às nossas aulas de Direito Processual Penal. Vamos procurar saber o que é o Direito Processual Penal e fazer aquilo que é uma evolução histórica no que diz respeito à Justiça Penal. Então, neste caso, o vídeo promete ser interessante. Sem mais delongas, vamos então ao nosso vídeo. Saudações novamente, caríssimos amigos. Como já referi, hoje vamos falar sobre Direito Processual Penal. Procurar entender o conceito de Direito Processual Penal e, por sua vez, depois então falar sobre aquilo que vem a ser a evolução histórica da justiça privada, ou seja, como é que chegamos à questão de a justiça ser monopólio do Estado. Não foi um processo de vum-pá, quer dizer que a história, como Francis Bacon já referia, a história é a ciência da memória, amigos. Então, a necessidade de fazermos esse recuo histórico para conseguirmos perceber como é que chegamos então aos dias de hoje. Mas antes, vamos então apresentar o que vem a ser o direito processual penal. Bem, geralmente matérias processuais estão ligadas com a materialização do direito objetivo, ou seja, regra geral, quando fala-se de matérias processuais, essas matérias têm um caráter instrumental porque vão então mostrar os passos adequados para a efetividade daquilo que é o direito objetivo, ou seja, o direito substantivo. O direito processual penal também não fugiu à regra. Assim sendo, o direito processual penal pode ser definido como sendo um conjunto de normas jurídicas ou aquilo que são regras jurídicas que disciplinam a aplicação do direito penal aos comportamentos delituosos que são colocados sob a apreciação do tribunal. Ou seja, o direito processual penal, estamos a falar que são aquelas normas jurídicas que vão mostrar os passos adequados para então a aplicação daquilo que é o direito penal em volta daquilo que são os crimes praticados, ou seja, em volta daquilo que são os comportamentos delituosos que são colocados sob a apreciação do tribunal. Então, o direito processual penal, como já referi, também não fugiu à regra de ser processual, ou seja, de ser instrumental. O direito processual penal, na verdade, vai buscar os caminhos adequados para efetivar ou para realizar ou para materializar aquilo que é o direito penal. Em outras palavras, o direito processual penal é que vai dizer, é que vai mostrar como vamos fazer para poder aplicar as normas do direito penal. Então não fugiu a regra que eu já disse, regra geral, as matérias processuais ou direito processual, quando visa falar de uma cadeira processual, está ligada a este caráter instrumental, que visa materializar aquilo que é o direito objetivo, ou que visa materializar aquilo que é o direito que está então na parte substantiva. Agora que já conseguimos entender o que vai a ser o direito processual penal, vamos então agora fazer aquilo que Francis Bacon já dizia, sobre a história ser então a ciência da memória. Vamos procurar saber sobre a evolução histórica da justiça penal. Companheiros, vamos então fazer um recuo histórico sobre o que vem a ser aquilo que é a evolução histórica da justiça penal. Devemos saber que a justiça penal nem sempre foi o que nós verificamos hoje. O que é que nós verificamos hoje? Que a justiça é monopólio do Estado, ou seja, o Estado na figura do poder jurisdicional, ou seja, na figura do tribunal,
é o órgão competente para administrar a justiça em nome do povo, como determina o artigo 176 da nossa Constituição. Por hoje nós verificamos que a justiça é monopólio do Estado. Quer dizer que eu de per si não posso fazer justiça, eu de per si não posso reafirmar o meu direito. Tem um órgão institucionalizado com esta competência, que estamos aqui a nos referir ao tribunal, que quer dizer que cabe ao tribunal por hoje administrar a justiça em nome do povo. Verificamos o monopólio da justiça pública, ou seja, a justiça cabe ao Estado, não pode o privado fazer justiça. Mas este paradigma não foi sempre assim, ou seja, se formos buscar a história, a questão da própria justiça não se verificava sempre assim. Então, a própria justiça penal, ou seja, a justiça penal que nós conhecemos hoje, que é o monopólio do Estado, que é o Estado que aplica a justiça ou que administra a justiça em nome do povo, nem sempre foi assim. Vamos então fazer um recuo histórico naquilo que é a fase do período da vingança e da justiça privada. Vamos procurar entender como era esta fase. Entenda, caríssimo, naquilo que é a fase primitiva, naquela fase mais recuada da humanidade, aí verificávamos a questão da autotutela, ou seja, aí o indivíduo de per si tinha condições de fazer justiça, ou seja, se ele foi então lesado e ele sentisse em condições de fazer justiça, podia fazer. Verificávamos a questão da justiça a título individual, ou seja, a autotutela. O indivíduo podia fazer justiça por mãos próprias, sentisse capacitado, podia o fazer. Assim sendo, nesta fase primitiva, verificava-se isto. Todavia, passado um certo tempo, aparece aquilo que é a justiça familiar. Depois aparece aquilo que é o clã ou grupo. Como é que funcionava a aplicação da justiça penal no âmbito da justiça familiar e do clã ou grupo? Quando nós falamos da família, estamos a falar daquelas pessoas ligadas pelo laço de sangue e que são provenientes de uma ascendência comum, ou seja, aqueles estabelecidos com base no parentesco. Aí existia aquele grupo familiar. E dentro daquele mesmo grupo familiar existia um patriarca. O patriarca era entendido como sendo responsável daquela família. O patriarca é que dirigia, é que tomava as decisões em volta daquela mesma família. E naquela altura, quando da justiça familiar, aí verificava-se a própria vingança. E quem aplicava esta vingança? Na verdade, quem aplicava a vingança era o patriarca daquela mesma família. Era o patriarca que administrava as situações nocivas, que administrava as infrações cometidas dentro daquele núcleo familiar. E na verdade não verificava-se grandes infrações. As que eram entendidas como sendo as mais graves eram do ponto de vista de aqueles interesses, quando o indivíduo fere então aqueles interesses coletivos daquele grupo familiar, quando mata um parente. Neste caso, aí eram entendidas como sendo as grandes infrações, e os meios de punição mais severos na altura era ou a expulsão do indivíduo do grupo familiar ou a pena de morte. Era a forma de aplicar então a justiça penal naquela altura, quando nós falamos daquele núcleo familiar, sobre a justiça familiar. Depois nós verificamos aquilo que é a questão do clã ou grupo. Quando nós falamos do clã ou grupo, estamos a falar de um conjunto de pessoas, ou seja, de um conjunto de descendentes provenientes de uma mesma ascendência. Ou seja, falamos daquelas pessoas que provêm do mesmo progenitor. Aí eram entendidos como clã ou grupo. E como era administrada a justiça neste clã ou grupo? Existia um chefe de família, que na verdade o papel que desempenhava o pater família daquela família que eu acabei de explicar sobre a questão da justiça familiar, o chefe de família também tinha esta prerrogativa, administrava a justiça dentro daquele clã ou grupo. Era esta forma que existia
a quando da aplicação da justiça penal dentro de cada núcleo familiar, existia um chefe de família ou um pater família para administrar a justiça. Mas agora, Ciro, e quando, por exemplo, houvesse choque entre duas famílias, como é que era o processo de justiça penal? Neste caso era a questão da vingança de sangue. Quer dizer que já era legítimo, por exemplo, se aqui tem um grupo familiar, dentro deste grupo familiar tem um indivíduo que vai matar alguém deste grupo familiar, este grupo familiar tinha a prerrogativa de poder fazer justiça matando o indivíduo que matou ou matando alguém muito próximo ao indivíduo que matou. Aí falamos da vingança de sangue, era a forma de se aplicar a própria justiça. E na verdade este lado que violou este direito desta família, acabava ocupando já uma posição passiva. Não intervia, deixava que a justiça fosse feita. Era assim mais ou menos que se aplicava a questão da justiça penal. Todavia, atendendo aquilo que a própria evolução da economia passa-se a verificar, já o mercantilismo, aquilo que é as várias formas de organização social que vai surgir, vai passar a existir a figura do Estado. Porque anteriormente, na fase primitiva, não existia a figura do Estado. Não existia logo aquilo que é um direito processual que mostrava aquilo que são os caminhos adequados para se aplicar a justiça, e também não existia aquela parte objetiva, ou seja, o direito objetivo rigorosamente no sentido técnico jurídico como nós conhecemos hoje. Assim sendo, a justiça era aplicada daquela vertente anárquica, daquele jeito em que o pater família que aplicava e o chefe de família é que aplicava. Todavia, como já referi, com aquilo que vai ser então a evolução, que vamos verificar as novas formas de organização social e também com a questão da evolução da economia, as sociedades vão aumentando e surge a figura do Estado. Não vai ser aquele Estado como nós conhecemos politicamente organizado como sendo hoje, mas já passa a existir uma entidade superior que tem um controle sobre aquela determinada comunidade. Aí então surge aquela figura do Estado. E vai se verificar, na verdade, uma transição. Como assim uma transição? Lembram que eu expliquei que na fase primitiva não existia a figura do Estado, não existia um tribunal institucionalizado, não existia um direito material propriamente dito, como nós verificamos hoje, nem um processual, e a justiça era aplicada pelo pater família ou pelo chefe de família. Depois vai-se fazer uma transição. Vamos passar a verificar aquilo que é a justiça privada. Como assim? Qual é a diferença então entre a vingança e a justiça privada? Entende? Com as novas formas de organização social, com a evolução da economia, surge a figura do Estado, que não se verificava anteriormente. E o próprio Estado, na verdade, vai passar a estipular as formas de poder se aplicar a justiça. Anteriormente, ficava à mercê do pater família, ficava à mercê do chefe do clã, as formas de se aplicar a justiça. Depois, com a figura do próprio Estado, o Estado vai estabelecer as formas de nós privados podermos fazer a justiça. Por isso é que vamos sair da transição da vingança de sangue ou da vingança para aquilo que é a justiça privada. Na justiça privada, as formas que os privados vão ter de fazer justiça vai ser já estabelecido pelo próprio Estado, que vai então surgir, onde nós verificamos as diversas formas como sendo a questão da composição pecuniária, a questão do abandono, a questão da lei do talião, a questão dos conjurados e a questão do combate judiciário. São essas formas pré-estabelecidas pelo Estado que vai dar para que os privados possam fazer aquilo que é a justiça privada. Neste caso aí surge um discurso de intervenção do próprio Estado, porque anteriormente era a vingança de sangue. As pessoas podiam aplicar a justiça como bem entendessem, à mercê do próprio chefe de família e do chefe do grupo, nesse caso. Todavia, com o surgimento do Estado, o Estado vai pré-estabelecer as formas que eu, privado, vou ter para poder fazer justiça. O que vem a ser, então, a composição pecuniária. A composição pecuniária, na verdade, vai ser um acordo que vai se estabelecer com o ofendido para receber
dinheiro ou um certo bem para desistir de aplicar então aquilo que é a justiça privada, ou seja, para desistir de fazer justiça por mão própria. Quer dizer, o Estado estabeleceu a composição pecuniária. Em caso de eu sofrer uma lesão, por exemplo, alguém me cortar o braço, em vez de eu querer também cortar o braço do indivíduo, vamos acordar e ele vai dizer que vai me dar uma casa ou vai me dar dinheiro. Aí eu desisto de fazer então justiça por mãos próprias. Temos aquilo que é a questão do abandono. Como é que funcionava o abandono? Se dentro de um determinado clã ou dentro de um determinado grupo familiar, um indivíduo causar lesão a outro que faça parte de um outro grupo familiar ou de um clã, este era então expulso daquele grupo familiar, era abandonado ou até mesmo entregue naquela família que foi então violada um determinado direito. E este, por consequência, ficava desprotegido. Em certas circunstâncias, a outra família podia aplicar então a própria justiça. Recebe o indivíduo que causou lesão, podia ser aplicado a pena de morte ou mesmo era convertido a escravo. Agora, quanto à lei Italião? A lei Italião, creio que o doutor já ouviu, o famoso olho por olho e dente por dente. A lei Italião vai trazer uma proporcionalidade na aplicação da justiça de acordo ao mal que nos foi feito. Ou seja, mesmo é olho por olho, dente por dente. Neste caso, vais poder retaliar, poder agir de acordo ao mal que te fizeram. Por exemplo, se me cortaram um braço, eu posso cortar o braço do indivíduo que me cortou o braço. Isto é a lei Italião. O olho por olho e o dente por dente. Ou seja, a proporção do mal que me fizeram, eu posso aplicar a proporção para fazer a própria justiça. Temos aquilo que são os conjurados. Os conjurados vai ser, na verdade, um meio de fazer recurso à prova. Ou seja, o indivíduo vai chamar então familiares, pessoas idôneas da altura, para poder testemunhar o seu favor, que quer dizer que afirmavam ou comprovavam que o indivíduo cometeu um determinado mal. Aí falamos dos conjurados. Depois temos o combate judiciário. O combate judiciário, na verdade, vai mesmo combater aquelas práticas da vingança de sangue que se verificava na fase primitiva, quando não tinha a figura do Estado. Vai combater aquilo que era a guerra que existia entre as famílias, bem como a vingança de sangue. Então, são essas as formas que o Estado, daquela altura, vai aparecer, vai estabelecer para que os particulares pudessem então fazer justiça. Mas agora, como é que vamos então dar um salto para chegarmos no que nós conhecemos ou verificamos hoje? Bem, na verdade, há vários fatores que contribuíram para a passagem da justiça privada para aquilo que é a justiça pública. Primeiro, vamos verificar a necessidade de intervenção judiciária. Depois vamos verificar a questão do direito acusatório e, por fim, vai se aplicar um caráter social à pena. Ou seja, a pena não vai visar simplesmente reintegrar o direito do ofendido, mas vai visar, então, combater o mal cometido na sociedade. Assim sendo, passa-se, aí sim, para aquilo que é a justiça pública que nós conhecemos hoje, onde vamos ver que aqui na justiça pública é o Estado que vai administrar a justiça em nome do povo naquilo que é a figura do tribunal. Já não vai ser um pater família, já não vai ser um chefe de família a querer administrar a justiça, já não vai ser um privado que vai querer fazer a justiça de forma autônoma. Aí já é o Estado que está a dizer, olha, sou eu o órgão institucionalizado competente para aplicar a justiça, para administrar a justiça. Aqui verificamos então o resultado final daquilo que é a justiça penal. Por hoje a justiça penal é monopólio do Estado. Quer dizer que só cabe ao Estado aplicar a própria justiça. Espero que tenhas percebido o nosso breve vídeo em volta do conceito do que vem a ser direito processual penal e tenhas entendido a evolução histórica daquilo que é a justiça privada, ou seja, como é que chegamos a esse resultado final da justiça ser então monopólio do Estado. Partilha o vídeo para que mais pessoas possam então estar afetas a este vídeo.
convido os teus amigos para visitar o meu canal, vais me ajudar bastante. Partilha nas redes sociais sobre o meu canal, também vais me ajudar bastante, sendo tu então parte da nossa família no que estás. Então conto contigo para expandir cada vez mais os nossos vídeos e que então tenhas um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, de acordo à hora que estejas então a vislumbrar este vídeo. Então, sem mais delongas, até ao nosso próximo vídeo.